Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Quis fazer esse vídeo desse momento aqui na vinha que está no convento dos frades aqui em Campo Sampiero, nos santuários antonianos, porque nós muitas vezes ouvimos falar na palavra de Deus da vinha, porque a vinha é um dos símbolos, o símbolo por excelência do povo de Israel. Então aqui a vinha ainda está verde, nós temos aqui, não sei se é possível ver, os cachos que ainda são pequenos aqui, ó, na minha mão. São pequenas ainda, que nós estamos aqui no mês de julho, e elas vão ainda crescer muito e vão amadurecer para lá pelo mês de setembro serem colhidas. Eu me recordo sempre que nesta vinha que eu cheguei e logo depois, nos meus primeiros dias, fui ajudar a colher, e todos eles, era quente, o momento de terminando o inverno, começando o outono, e eu estava de bermuda, de camiseta, e todos eles cobertos com chapéu, com pescoço coberto, porque eles se protegiam daquilo que eu não conhecia, que é uma espécie de pernilongo, que é tão venenoso que fazia inchar o corpo. No outro dia eu não conseguia caminhar. Eles pensavam que eu conhecia e não deduziram que eu não conhecia. No outro dia, com as pernas tão inchadas, eu tinha uma grande preocupação de um acidente cardiovascular, o que era aquilo. Então eles viram e começaram a rir, meu corpo estava todo cheio de ferrões que precisava ser tirado. Então a parte disso que foi a primeira experiência, mas que era assim, a cada vez que eu ouvia a palavra de Deus, eu pensava neste lugar, e pensava na vinha. A um momento não tinha mais frades para cuidar da vinha, e na reunião nossa no capítulo conventual se discutia muito o que é que ia fazer com essa vinha, e eu sugeri assim: deixa crescer, e depois a gente vê quando tiver a solução como fazer. E então os frades riram e dizia que não se deixa uma vinha assim abandonada. E me fez recordar aquilo que o profeta vai dizer ao povo de Israel, a palavra de Deus, que Deus vai abandonar a sua vinha. Porque uma vinha, veja que essa aqui está cortadinha, podadinha, depois que faz a colheita, ela é totalmente podada, se corta todos os ramos, todas as folhas, tira-se tudo e deixa só os talos, para que ela possa reviver, para que ela vá hibernando. Então é uma planta muito curiosa sobre esses aspectos e que é muito simbólica, muito presente na palavra de Deus. Hoje nós começaremos na liturgia a ler o profeta Miqueias. Desse livro nós vamos ter um extrato por 3 dias. Então aqui esse livro, que é mais um livro mais ou menos do século 8, como que nós ouvimos em sequência. Amós, Oséias, Isaías, Miqueias são todos mais ou menos da mesma época. E o tema aqui é de chamar o povo de Israel para uma conversão. Esse livro traz a pregação de 2 profetas. E o estilo da pregação é aquilo que se usa a palavra hebraica para designá-lo, que é ribi, que é aquele anúncio que chama a uma mudança de vida, a uma conversão, em geral simulando um juízo, que Deus é o juiz do seu povo, que está chamando o seu povo à conversão. De fato, hoje nós vemos a estrutura de um tribunal na primeira leitura. Se vai dizer assim: levanta-te, assim diz o Senhor, levanta-te, convoca um julgamento perante os montes e faze que as colinas ouçam tua voz. Então são chamadas testemunhas os montes e as colinas. Ele, o Senhor, disputa em juízo contra Israel. Ele é o juiz que agora vai levar Israel a julgamento. E nós ouviremos então uma parte daquilo que nós temos em outro profeta, Jeremias, mas é Deus que interroga o seu povo. Povo meu, o que eu te fiz? Em que te fui penoso? Lembram que nós escutamos textos semelhantes na Sexta-feira Santa? Povo meu, o que te fiz eu? Responde-me. Eu te retirei da terra do Egito. Eu fiz isso por você. Então, o grande exemplo da misericórdia de Deus: te retirei da escravidão, da servidão. E então o povo vai se perguntar: e agora que oferta vou fazer? O que eu tenho que fazer? Aumentar os sacrifícios, aumentar oferendas? O que é que Deus está querendo de nós? O que vamos fazer para nós
manifestarmos ao nosso Deus que estamos arrependidos, foi-te revelado, ó homem, o que é o bem e o que o Senhor exige de ti. Então veja, não são uma revisão da prática cultural, mas Deus vai pedir 3 coisas. Principalmente praticar a justiça, amar a misericórdia e caminhar solícito com teu Deus. Essas 3 coisas: justiça, misericórdia e caminhar com o seu Deus. Assim, nós rezamos como salmo responsorial o Salmo 49, e que é também um tribunal. Então, ribe, que é uma narração de um ribe. Reuni à minha frente, testemunha o próprio céu seus julgamentos. Na primeira leitura eram os montes e colinas que eram chamados como testemunhas, agora é o próprio céu, porque Deus mesmo é juiz e vai julgar. Eu não venho censurar teus sacrifícios. Lembram da primeira leitura que Deus vai dizer que não é uma questão de oferecer sacrifícios e cultos, mas de ter justiça, misericórdia e caminhar com o Senhor. Então, não venho só censurar teus sacrifícios. Tu que odiastes minhas leis e meus conselhos e destes as costas às palavras dos meus lábios. Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Na aclamação ao Evangelho de hoje, oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Então, Jesus tem alguns encontros nesse caminho, encontros de discipulado sincero, encontros de pessoas que perseguem Jesus. Então, mais um hoje. Alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus já tinha feito tantos milagres, tantos sinais, não era questão de um sinal a mais, não era questão de mais um milagre. Então, Jesus vai dizer: uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal vai ser dado a não ser aquele do profeta Jonas. Então, Jonas, aquele profeta que é engolido, fica 3 dias e 3 noites na barriga de uma baleia. Assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, ele, por um lado, Jonas, neste episódio, é uma antecipação do mistério pascal do Senhor. 3 dias e 3 noites que Jonas fica na barriga do peixe, no ventre da baleia. Então, essa narração, às vezes, ela aparece como uma baleia e às vezes figurado como um peixe. Então, 3 dias. Entendamos que a Bíblia tem narrações que são históricas, mas são textos também presentes que é uma lenda para nos ajudar no caminho de fé. Então, não é um fato histórico que uma baleia tenha engolido o profeta, mas que é uma lenda de uma imagem, que a história de Jonas é uma narração figurativa daquilo que é o profeta em relação a Nínive, aonde ele é enviado para evangelizar. Então, o primeiro sinal é esse, é o próprio Jonas. Mas também tem outra coisa. Jonas, ele é até irritado com Deus por isso, porque ele anuncia a palavra de Deus para Nínive na esperança que Nínive não se converta para ser destruída. Mas Nínive se converte. Então, é a segunda dimensão desse sinal, porque também o povo de Israel que está interrogando Jesus é aquele que não vai se converter diante do Messias e que por isso o evangelho é levado para outros povos. Então, Jesus continua: no dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão, porque eles diante da pregação de Jonas se converteram, e aqui está quem é maior do que Jonas, e que os fariseus não se converteram. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque ela veio de longe para escutar a sabedoria de Salomão. E aqui está alguém que é maior do que Salomão. Jesus é maior do que Jonas, maior do que Salomão, e não foi escutado. Na oração dessa semana, 16ª semana do tempo comum, ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Tenham todos uma boa semana, que seja uma semana que nos abramos sempre mais a graça, a força da palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.